Tudo certo. 3, 2, 1. Começando mais uma resenha prática baseada no aluno, esse momento único, trazendo o assunto que ficou do episódio anterior, polêmicazinha aqui entre mim e o Gulu, que a gente vai resolver agora, porque eu acho que vocês vão conseguir trazer exatamente esse papel do comportamento. E você termina... E da técnica, né? Comportamento e técnica. A gente estava falando sobre o alicerce. Sim, mas é porque é a importância do comportamento. Aí você vai trazer aquele 50% lá, aquele número mágico que você falou. Mas você terminou o podcast falando de uma coisa muito legal da universidade, e aí que eu queria começar. Por quê? Por que eu falo do comportamento como alicerce na formação? Qual é a minha visão? Eu quero jogar a minha visão para vocês debaterem em cima dele e chegarem na visão de vocês e lapidar a minha visão, ou cortar ou quebrar, o que a gente sempre faz aqui, tá? Eu fui para a faculdade, para a universidade, fazer educação física. E quando eu terminei a faculdade, eu senti a necessidade de buscar mais, aí porque eu falei no episódio anterior, não sei se ali um pouquinho antes de terminar, ou logo depois que eu terminei, um pouquinho depois que eu terminei, eu senti a necessidade de uma base filosófica melhor e algo mais que me ajudasse realmente a lidar com aquelas pessoas que eu ia atender. Um pouco do fato de eu ter me tornado muito rapidamente coordenador, que eu já me formei sendo coordenador, talvez tenha, porque além disso eu precisava lidar com as pessoas as quais eu estava gerindo. Perfeito. Eu estava coordenando. Então me faltava muita coisa, eu li muito livro de gestão de liderança e hoje eu vejo que eles foram muito legais, mas eu precisava de algo anterior. E aí é que entra a história do comportamento, porque a nossa universidade, ela falha nisso, mas a nossa formação anterior, a nossa escola falha nisso. Sim. A nossa educação formal, Sim, ela falha nisso. E como a gente não tem perspectiva de resolver isso há muito tempo, eu, por essa ótica, estou trazendo a importância de estar preparado do ponto de... Aí quando eu falo do ponto de vista comportamental, eu falo do ponto de vista psicológico, do ponto de vista filosófico, que é você realmente, que é uma coisa que eu gosto muito do capítulo de educação do livro do Yuval Harari, que eu sempre cito esse negócio, lá do 21 lições do século XXI. É um livro que eu já fui apaixonado por ele, hoje eu olho... Estava hipervalorizando. Eu estava hipervalorizando, mas é um cara que eu considero ainda muito bom. E esse capítulo de educação, especialmente, eu acho sensacional. Dá uma explicadinha nesse capítulo. Eu acho importante porque ele fala muito de quanto a nossa educação ficou para trás em relação ao mundo que a gente tem. A gente aprendeu a educação na era industrial porque ela tinha um papel ali para aquela revolução, para preparar as pessoas para... que basicamente, se você olhar as escolas, eu fiquei com medo quando você perguntou isso, porque a chance de eu me estender muito. Então eu não vou explicar demais. E aí, vou dizer só que ficou ultrapassado e hoje você precisa, e ele fala, tem uma coisa dos 4 6 que alguns pedagogos falam, que é, não vou lembrar agora, que é colaboração, criatividade, curiosidade e pensamento crítico, que é em inglês, né? Critical thinking. E também tem que saber o que eles falam, o que é pensamento crítico, né? Aí é outra história. Não, calma aí, amor, senão ferrou. A gente já teve esse debate lá, a gente traz isso para um outro podcast. Mas não é curiosidade, não. Curiosidade eu que incluí. Pensamento crítico, é que eu, numa das... Tá vendo por que eu não queria? Curiosidade, criatividade, colaboração, pensamento crítico, e tem um outro C, e eu, numa aula que eu estava dando, numa palestra que eu estava dando, eu incluí curiosidade. E ele fala que mais importante do que isso, e esse é o trecho mais fera para mim, as crianças de hoje não sabem qual é a profissão que elas vão ter no futuro. Provavelmente elas estão estudando hoje para exercerem uma profissão que não existe ainda. Então, mais importante do que preparar para alguma profissão específica é você preparar a pessoa emocionalmente para ela ser capaz de lidar
com as intempéries, com as constantes mudanças. Preparar emocionalmente. Esse trecho é... Agora o disclaimer. O Trivium fazia isso tudo. Aí volta na filosofia. Por isso. Não é à toa que a gente está conversando aqui. Então, por que eu falei isso? Por conta disso, quando eu falo de comportamento, eu falo de toda essa base que vai preparar você para receber essa enxurrada de informação. Exatamente. Talvez até não seja comportamental, talvez seja emocional. Não. Sim, comportamental. É emocional / comportamental. É que depois, aí quando você vai lá para a universidade, você está preparado para receber aquela enxurrada, e quando você vai para a atuação, aí foi meu ponto contigo, porque eu dei aquela flechada, porque eu acho que aí matou, mas aí vocês vão discorrer agora. E aí na hora que você está atuando profissionalmente, aí você também sabe que tem uma parcela, tem uma questão ali psicológica, tem uma questão social ou sociológica, tem uma questão ambiental, socioambiental, tem uma questão biológica, a mecânica, fisiológica, que você pode ter uma questão estrutural, que é a anatômica, enfim, aí você entra com toda essa nuance. Mas antes disso, como é que você absorve essa informação? E a nossa faculdade, a nossa educação não prepara para isso. Se o cara não buscar, ele não vai ter. E aqui a gente vai tentar trazer um pouco disso. O que o Harari ele indica como solução? Porque normalmente ele faz uma síntese no final do capítulo. Ele indica alguma coisa? Fora esses 4, 6 aí. Não, ele fala que teria que priorizar isso aí. Ele indicou um possível problema, que seria as pessoas estarem estudando para profissões que não existem ainda. Sim. Aí ele, o Amoroso está perguntando o seguinte. Eu gosto muito da pergunta do Amoroso, mas faz tempo. Ele está perguntando mais ou menos, acho que é isso, né? Se ele identificou isso, que as pessoas vão estudar para uma profissão que não existe, mas acho que o Alan respondeu que é a questão emocional. Ele falou, né? Que acho que é isso, né, Alan? A resposta dele, o antídoto para isso é a pessoa se preparar emocionalmente. Não, mas o que o Amoroso está perguntando é como é que a pessoa faz para se preparar emocionalmente. Eu acho que a pergunta Então, perfeito. O caminho mais educacional. Mais um. Não. Então, ele fala que os pedagogos estão falando muito dos 4, 6. E aí ele segue dizendo, talvez mais importante que os 4, 6. Esse ponto aí. Ele não fala da questão emocional e entra com 4, 6. É o contrário. Entendi. Ele fala dos 4, 6, legal, os pedagogos estão preocupados com isso, mas vai além disso. Você tem uma questão que é a questão de estar preparado para as constantes mudanças que a criança de hoje vai enfrentar quando ela for adulta lá na frente. Um dos exemplos, ele está estudando hoje para uma profissão que ainda não existe. Esse cara provavelmente vai exercer, os nossos filhos provavelmente vão exercer uma profissão daqui a 10 anos que não existe hoje. Há uma chance disso acontecer. Acho que já aconteceu com algumas pessoas. A solução para resolver a emoção, eu falei que a pergunta é ótima, porque assim, você lê, você gosta do livro, você gosta de um capítulo específico, mas se eu falar agora para você assim, ele não deu a solução, a minha memória não lembra dele dando uma solução no final do capítulo, faz isso, faz isso, faz isso. Não lembro. Ele propõe algumas soluções ao longo do livro, quando ele fala de inteligência artificial, quando ele fala do mercado de trabalho, da diminuição da oferta em função da otimização. Ele é bem escatológico em relação a isso. Não sei nem se o termo escatológico aqui cabe bem, mas eu acho que é isso que ele é. Pelo menos essa foi a minha interpretação. Ele é bem apocalíptico. Sim, vai dar merda, vai, todo mundo vai se ferrar, tem que ter uma verba mínima. Ele fala muito do papel do Estado. Eu já começo a não gostar muito, aí a gente não vai entrar nesse ponto. Mas eu não lembro dele dar, no capítulo de educação, uma solução. Por exemplo, no caso da falta de oferta em função da demanda de mão de obra, ele fala de uma solução via Estado. Ele dá uma solução. Lembrando de um exemplo claro. No caso da educação, se ele dá, eu não lembro, mas acho que ele não dá. A solução que ele dá acaba sendo essa. Sai dos 4.6, os 4.6 não são legais, mas não são a solução.
e prepara emocionalmente. Quando você explicou, eu entendi isso. É. Eu achei que a pergunta dele fosse essa. Não. Então vou aproveitar, vou entrar nesse balo pra fazer uma brincadeira, mas dar a minha solução. E talvez, não sei se é de vocês, porque eu estudo isso agora. Eu vou dar a minha depois Gramática, aprendizado da linguagem, usando poemas e textos clássicos ou até atuais poderiam ser utilizados. Isso já cria capacidade linguística. Retórica, capacidade de usar essa capacidade linguística anteriormente aprendida, com poemas, prosas e literatura, para você poder fazer a sustentação retórica do que você precisa fazer, entender melhor e falar melhor. Dialética, aprender como usar todo esse conhecimento anterior, entender o mundo nesse intercruzamento de informações, dialeticamente você conseguir lidar com isso e se posicionar da melhor forma possível. Aí as partes práticas, sustentação oral, banca, grupo, cada um sustenta o que o outro deveria sustentar primeiro e depois sustenta o que foi incumbido a si próprio, né? Faz esse tipo de jogo, disputátil, né? Tenta colocar uma tese, você vai sendo rebatido e vai tentando defender a tese até se esgotar a coisa. Isso aí, resolver esse problema numa tacada só, dura de 5 a 7 anos. Pronto. Pronto. Tem que começar tem que começar com as crianças. A partir dos 12 anos. Tem que começar. Só que não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas faça com seu filho se você puder. Se você puder, porque é difícil. Se você puder, claro. Primeiro você tem que fazer consigo próprio. Depois de aprender, aí que você vai passar, mas... Se você não consegue, você tem condição, contrata alguém para fazer com seu filho, já que eu você pretendo aprender isso aí, no futuro você me contrata. Tá no caminho, né, amor? Tô no caminho, né? Mas e aí, Gulu? Falando sobre a questão do comportamento e da técnica, que a gente terminou, anunciamos, né, esse episódio pra gente falar de comportamento, da importância do comportamento, e eu queria fazer aqui uma metáfora que talvez vá ajudar. Que podia usar outras, mas vou usar a do médico, tá? Então, eu vou colocar toda a parte técnica, né, até de escolha de instrumento, bisturi, eu vou colocar isso como uma parte material, né? Uma parte material, e vamos botar assim como ferramentas. Então, técnica eu vou colocar como ferramenta, entendeu? Como ferramenta. Agora, quem vai usar aquela ferramenta e quem vai tomar a decisão de qual ferramenta usar e como usar, em que caso. Então, isso que a gente está mexendo como comportamento, que pode ser, no final das contas, pode ser dito como tomada de decisão. E a evidência já está pressuposta. Já está pressuposta, claro, já está pressuposta. Só que vai aparecer, por isso que a gente faz do PBA, porque vai aparecer um aluno, vamos botar a metáfora do médico que eu estou falando, aparece um apêndice ali supurado, o médico na hora vai ter que abrir a barriga do paciente, pode acontecer alguma coisa junto, ele pode ter então ele vai ter que tomar a decisão ali, na hora, e com o instrumental que ele tem, com as ferramentas, com a PBE em dia. Com a PBE em dia, só que com a tomada de decisão dele, porque ele não vai aplicar ali o último artigo. A litradura do artigo. Exatamente. É embate entre o A e o A. Exatamente. Então, justamente tudo que a gente está falando é em função, né? Já falei com a Alana, eu gosto de música. Você explica todo o funcionamento do piano. Mas quem é que vai tocar? Que horas que o cara vai tocar? Como que o cara vai tocar? Né? O exemplo pode vir aos montes. Um cara quando vai para a guerra, tem uma metralhadora, tem isso, mas devido à situação do inimigo, qual arma que ele vai usar? Né? O marceneiro para fazer lá a obra eu quero fazer um móvel tal. Ele vai ter que escolher as ferramentas, ele vai ter que fazer. Então, a situação do treinamento, nunca a situação da guerra. Exatamente. É muito importante o que nessa hora? O ser humano. A capacitação emocional dele, né? Comportamental, né? Afetiva, e por aí vai, psicológica. A gente pode dar um monte de nome, que alguns vão querer dizer a mesma coisa, mas a gente está falando de casos em que a técnica já tem que estar em dia e o que vai diferenciar é a tomada de decisão. Pô, perfeito. Se não tiver a questão de entendimento do ser humano,
empaca, porque não consegue nem saber qual a ferramenta. Aí como é aquela... Eu tenho visto muita gente usar, né? Para quem só tem martelo, né? Só tem martelo, só vai enxergar prego. Qualquer parafuso vira prego, né? Mais não, ou menos tudo, cara. Tudo é prego. Para quem só tem martelo... Para quem só tem martelo, para quem... vamos supor que um médico ali só tem um tipo de bisturi. Com qual que ele vai operar? Independente da patologia. Com aquele bisturi, ele só tem aquele. Então o cara que só tem martelo, ele vai enxergar tudo um prego, porque ele quer martelar. O martelo, né, foi feito para martelar. Então ele... é prego, pum. É prego, pum. É isso. E aí, Moroso, nesse assunto comportamento, o Gulu não chegou no 50-50 ainda. Sim. Eu quero que ele chegue lá. Essa questão do comportamento, galera, é complicado até, as pessoas buscam aprender. Começa a ler, por exemplo, esses livros de autoajuda, mas é complicado saber. Eu melhorei a minha forma de me comportar perante o aluno, né? E depende da forma dos autores que ele vai buscar, de que forma ele vai querer entender. Porque a pessoa pode até descambar com uma coisa muito boa. Por exemplo, ela pode começar a buscar nesses autores que usam entre aspas, de certa forma, manipulação da situação e até do indivíduo que você vai tratar, de forma que você passe uma credibilidade quase que manipulando o indivíduo. Mas eu acho que essa coisa de aprender com esses autores, que daqui a pouco eu vou falar quais são, tem muitas coisas salutares dentro, mas você tem que tentar divisar o que é maquiavélico, já falando de um autor, e o que não é maquiavélico. Que muitas pessoas já, em várias áreas, indicam príncipe, para aprender a lidar. Só que cada situação é uma situação, né? Aí o cara vai ler o Sun Tzu, aí o cara vai ler sobre Bismarck, o cara vai ler sobre outros autores que falam sobre lidar com situações, sobre diplomatas e etc. Só que isso, normalmente, esse âmbito político é um âmbito mais complicado, mais maquiavélico, mais difícil, Baltasar Gracian. Então, esse tipo de coisa é mais para manipular, para mover, coisa que talvez não seja tão interessante. Então, essa parte comportamental tem que ser você tem que ser moralmente bem posicionado, né, correto, e haja de forma com que você lê esses autores, consiga separar o que tem de melhor neles, para poder utilizar no teu trato no dia a dia, né? Passar credibilidade por meio da moral, digamos dessa forma. Por que eu não vou te dar a resposta dos 50-50? Por que eu não vou te dar essa resposta? Porque vou usar o mesmo termo, toda tomada de decisão, ela tem um aspecto comportamental e um aspecto técnico na nossa profissão, dentro da sala de musculação. Então, você pode, de repente, numa hora, por ver que a tua aluna, seu aluno, está com alguma coisa, alguma dificuldade emocional, alguma coisa psíquica, e aí talvez você pode usar o teu aspecto comportamental, algum artifício que beneficie mais o aspecto comportamental. Entendeu o que eu falei? Numa hora X. Numa outra hora você pode... Você está falando, eu estou pensando numa situação já dessa. Entendeu? Mas o ponto crucial que eu quero chegar é o seguinte: toda a minha tomada de decisão na sala de musculação, no meu atendimento com o meu aluno, ela passa por esse aspecto comportamental e técnico. Independente se numa hora foi 20-80, 30-70, mas toda decisão... Assim, eu não consigo ver uma decisão que eu tenha tomado baseado só no aspecto comportamental. Somente, assim. Pensei nisso. Até porque não dá, porque você vai ter que passar algum exercício. É isso que eu estava pensando, Você vai ter que passar. Então, no fundo, você não tem como desvencilhar. E aí dá um número 50-50... seria um número só para você falar mesmo, para você dar uma importância igual. Mas no dia a dia, no fato ocorrido ali na ocasião, vai depender muito. E uma coisa que não é ensinável, mas é através do estudo com o tempo, da troca de ideias, da sensibilidade, é aquela coisa. Você chega no aluno, Carlos, hoje eu não estou muito bem, vamos pegar leve. Você saber se realmente a pessoa não está bem e quer pegar leve,
Ou se você começar a pegar leve, a pessoa, pô, mas tá muito leve, se é um... Não vou dizer charme, não vou dizer que é isso, mas assim, vamos ver, pô, hoje eu não queria fazer tão pesado. Aí você vai ficar fixo na tua periodização. Não, hoje é dia de 4 a 6. Hoje é dia... Vou ter que fazer 3 repetições, hoje é dia da força, vou ter que focar na força, né? Então eu vou ter que aplicar isso, porque na periodização cai hoje. Eu não posso voltar a outras faixas de repetições ou de séries, porque tá na periodização, eu não posso voltar atrás. É isso que aí seria essa parte comportamental se sobrepujando a parte técnica, né? Exatamente. Saber exatamente o que o aluno quer quando ele fala que quer uma coisa mais leve, não tá se sentindo tão bem, veio só para cumprir o dia e trabalhar em cima disso. Isso aí que, ao mesmo tempo que não é ensinável de forma direta, você vai aprendendo várias coisas, isso se torna um conhecimento dentro de você e você vai aprender a lidar com isso de forma tranquila, que eu acho que é a forma que a gente consegue lidar. Ela não é ensinável que você não pode dar uma receita. Mas você consegue explicar para a pessoa para ela poder aplicar depois sem receita no próprio cliente dela, sem precisar de receita. Você vai explicar isso para ela. É isso mesmo, perfeito. E quando você falou esse negócio que a aluna chegou e falou assim, hoje vamos pegar mais leve, estou muito cansada, quero dormir tarde, né? Tive um jantar ontem, sempre... Que é normal, é a vida acontecendo, pô, né? Só que, por isso eu vou tocar nessa mesma tecla da tomada de decisão, porque a gente recebe um estímulo atrás do outro. Um estímulo atrás do outro. O Amoroso falou, tô cansado, sei que daqui a pouco acontece muito, você está no 4º, 5º exercício. A pessoa anima, né? A pessoa anima, e você está vendo a pessoa já tá vendo? Foi só aquele aquecimento, depois foi. Às vezes você pode comentar, você pode brincar, né? Pô, aí, já tá empolgado, ou então pode ficar quieto. Aí o professor Raiz de antigamente, não, monta aí, mas olha... 3 RM aí, ó, máximo, vai. Exatamente. Aí a pessoa... Mas olha a quantidade de estímulo que a gente vai tendo, e aí entra naquela conversa que a gente estava tendo. Se eu recebo um estímulo, e eu tenho que reagir a esse estímulo, né? E o tempo pode ser uma resposta, 1 segundo, 2 segundos, a pessoa pode receber um estímulo e a aluna foi no banheiro, enfim. Mas você recebeu um estímulo e aí você vai, através daquele estímulo você tem que reagir, né? Você tem que pensar no que você vai fazer, você tem que fazer e depois você vê o que aconteceu. E aí você vai receber outro estímulo. E assim você vai. Né? Não é assim, estou aleatório. Não, você está ali com o seu cliente, tete a tete, olhando aquela história, olhando no olho e não fazendo isso que o Amoroso acabou de falar. 3 RM, não sei o quê. Porque ele não está olhando para aluno, ele está olhando para a evidência, porque ele, realmente ele é bom, né? É bom fazer 3RM, né? Fazer força, né? Mas a famosa força máxima. Força máxima, eu tava querendo buscar o... Eu ia falar força bruta. Eu ia falar força bruta. Eu ia falar força bruta. Não deixa de ser. A gente não pode ficar preso também aos nomes por causa de questões técnicas. Dá pra dar uma brincada com isso. Dá, com certeza. Porque a galera às vezes prende na nomenclatura, né? Não, agora é isso aqui. E aí, Gulo, você trouxe um ponto que a gente já tratou em outro episódio. Vou puxar aqui rapidamente para vocês. A famosa receita de bolo. Quando você escuta um professor dando aula e falando, cuidado com a receita de bolo, não vou dar receita para vocês, vou dar os caminhos, mas ainda assim é dentro do bio. Quando eu falo dentro do bio, pessoal, é porque a gente está falando aqui do biopsicossocial, a questão mais comportamental vai além da questão técnica biológica, né? Além da biomecânica, da fisiologia, da neurofisiologia. E normalmente é falado de fórmula, de receita do bolo, é falado dentro da parte bio. Você não tem receita, mas você vai ajustar o número de série aqui de acordo com a resposta fisiológica. E aí a gente está falando da não receita do bolo com uma outra amplitude, com uma outra abordagem, uma outra abrangência. E até quando tratam de humor, muitas vezes em estudos, é do ponto de vista biológico, né? Também. O humor, a resposta biológica, a cascata de neurotransmissor. Só que, assim, depende da posição religiosa, filosófica do indivíduo. O bio pode estar imbuído no psicológico, né? Sim. Ou pode não estar.
Só que, como é didática, todo mundo separa. Estamos falando do psicológico e do biológico. Se a gente falar a mesma coisa, lógico que dependendo do teu posicionamento pode ser a mesma coisa, só que, didaticamente, se não separar, não tem nem como falar do negócio, na verdade. Com certeza. Essas 3 coisas, elas não se separam em hipótese alguma na prática. Elas só se separam didaticamente para você poder explicar. Esse ponto do amoroso porque todo aluno vai chegar, ele chega com um estado psíquico X, um estado biológico Y. E é estado psíquico e biológico. Se fala biológico... Não, e o social, que vamos botar o social como as crenças, para simplizar, acho que dá o social como as crenças, o que ele espera, o que ele acha de antemão, cultural, ele já chega também com aquilo tudo junto. É tudo junto. Tudo junto, misturado. Tudo seria da natureza. Sendo influenciado por todo o ambiente que está em volta dele. Tem a questão socioambiental, tem questão puramente ambiental. Exatamente. O negócio é muito complicado, complexo. Complexo. Mas o Pita fala um negócio que eu acho legal, que ele fala: tudo que é neurobiológico é psicológico. E aí tá no bio. Nem tudo que é psicológico é neurobiológico. Ele fala isso? Ele fala. Boa colocação. Aí sai do bio. Aí o psicológico sai do bio. Aí descola. Porque aí vem... E teve um episódio que você falou do que emerge em relação à mente. Que não é a junção simplesmente de todas as redes neurais, que é bio. A mente... é algo um pouquinho mais... O Peter fica louco, né? Quando alguém fala de mente, ele vai lá, ele comenta, ele fica engraçado que tem um casal de filósofos... fala isso também da imaterialidade, que ele fala do acoplamento, né? Quando eu vou falar de ilemorfismo, isso aí vai ser na última aula do nosso curso, cara. Porque nem eu sei direito, Sirigo não sabe. Até a gente aprender a ensinar vocês. Eu não faço ideia. Ilemorfismo é matéria e forma, não. Sabe sim, a gente sabe. Sabe. A gente sabe. A gente, logicamente, não somos professores de filosofia expertos. Rolê é madeira, matéria. Morfismo é forma. Mas tem um casal chamado casal Churchill. Rolê-morfismo. Porque em grego se fala riulé, né? Que é madeira. Aí eles fazem um paralelo com matéria. Mas acabou a nerdice. É muito interessante. Senão vamos embora. Vamos seguir. Madeira é matéria porque é dura, né? Não, mas acho que matéria e forma cabe. O Gulu adora falar sobre isso. Mas segue aí, amoroso. Tem um casal filósofo chamado Churchill. Agora, para lembrar que é tanta informação, que esse casal ele é totalmente materialista em relação à mente. Então ele fala que essa questão de divisão de psicológico e biológico é como se fosse um defeito abstrativo do ser humano. Ele separa porque ele ainda não alcançou o entendimento e a neurociência vai alcançar esse entendimento, que a gente vai quebrar essa barreira e tratar tudo como bio. Mas, como vários outros autores, eu acredito que isso nunca vai acontecer. A gente já conversou sobre sempre isso. Sempre vai tratar. Eu tive uma conversa, não sei se você vai lembrar, eu te dei uma alfinetada nesse sentido. Numa conversa, tem pelo menos uns 3 meses. Talvez você não vai lembrar, porque a resposta que você me deu na época, eu acho que você não entendeu a minha alfinetada. Pode ser. Que era exatamente essa. Como eu não tinha essa base filosófica e não conhecia esse trabalho, se eu soubesse eu já ia usar como referência. Depois eu quero dar uma olhada nisso, porque é para alfinetar mesmo, não é para... um livro. Não para vocês, para eles. Depois para vocês. Não, a gente precisa começar a pensar nisso, tá? De indicar algum isso aí material de leitura. É avançado até, digamos assim, para mim. Eu entendi, mas é avançado. Outra coisa que a gente precisa aprimorar aqui. Acho que é umas indicações de leituras aqui, colocadas aqui na descrição, ajudaria um pouquinho o pessoalzinho que está acompanhando. Por enquanto tem pouca gente acompanhando, então essa galera vai ficar mais assídua. É bem legal. Acho importante ter algum material didático. Vocês dois estão me devendo isso. Para esse episódio aqui eu quero botar alguma coisa. Quem está acompanhando e falasse com a gente no Instagram, talvez, né, seria um começo da gente... Sim, mas eu acho que tem que colocar na descrição alguma coisa. Vocês estão me devendo esse ponto. Perfeito. Alguns vídeos a gente já colocou, né? Acho colocou. 2 ou 3. Tá devendo uma consistência nisso. Sim. Aderir. Tem que aderir. Mas essa é uma provocação
muito interessante. Eu tendo a visualizar como você, mas é muito fácil também de você puxar para esse lado que esses filósofos colocaram. Gostei dessa conversa aí. A ciência total. Porque a psicologia vai muito para o behaviorismo, ou vai para psicologia comportamental, aí tem aquela terapia cognitivo-comportamental. A psicologia materialista. E que a ciência é dessa linha, né? Ela trata o psicológico como bio. Ela trata nos artigos, o psicológico é bio. Ele faz de uma forma quantitativa, coisa que é qualitativa. Ele tenta quantificar coisa que é a mente, que não dá para quantificar, né? Se eu cortar tua mente ao meio, como é que ela divide em duas? Se eu cortar teu cérebro ao meio, você vai ver a divisão. A mente ao meio, o que vira? Nada, né? Acaba. Tipo isso, né? A psicologia behaviorista, ela extrapolando, você vai para a psiquiatria, que também trata aquele condicionamento. Tudo como bio, remédio, neurotransmissores. Isso aí. É sempre bio, né? Que não são todos, tem muitos psiquiatras, né, que vão na linha da terapia. Não, claro, chega uma hora no início, às vezes tem que medicar, não tem jeito, mas depois... Mas aí a gente acabou de falar isso. O episódio é sobre isso. Você não exclui uma coisa para fazer a outra. Sim, exatamente. Você falou aí há pouco a questão de... Você está olhando o comportamento, mas você vai precisar prescrever alguma coisa para aquela pessoa fazer. E essa coisa... Não, é uma área que eu gosto da psicologia e psiquiatria, então assim, eu sei que a maioria dos psiquiatras, né, vou botar alguns psiquiatras, tratam só com a parte bio, né, e outros não, mas esses que não trabalham, não é que eles não... Chega uma pessoa em surto, cara, ainda mais vai pro psiquiatra normalmente. Se existe a ferramenta. Vai lá e aí depois, mas não vai ficar tratando aquela pessoa só com remédio. E a ferramenta também pode não ser só bio. Pode não ser só bio? Pode. Pode. Legal. E essa coisa do comportamento, da psicologia, da filosofia. Não é só bio. Ela é tão fascinante que quando a pessoa começa a se tornar muito curiosa da área de estudo dela, e ela pisa um pouco nessa área, ela é tragada como se fosse um buraco negro, né? Eu tenho uma aluna que é psiquiatra, médica, e ela virou psicanalista e ela largou a psiquiatria, que talvez, não sei se ela poderia estar ganhando mais ou menos, não sei, porque ela é muito boa, então talvez seria elas por ela, mas eu acho que hoje ela não passa remédio mais pra ninguém. E o marido dela a mesma coisa, psiquiatra, foi pra psicanálise e entrou de cabeça, ama isso e... Eu imagino que hoje também não receite remédio para ninguém. É igual a gente que quer descobrir as coisas, o comportamento do ser humano, então psicologicamente a gente acaba invadindo a filosofia, a psicologia, tragado por aquilo, não volta nunca mais. Mas cada vez indo mais para dentro daquilo, que a gente quer entender, e é tão fascinante o ser humano. Exatamente, porque não é invasão, cara. Porque eu já falei até com o Alan. Nós somos educadores físicos. Ou profissional de educação física, como queiram. Educação física, vamos lá, educador físico. Então, eu educo o físico. Se a gente fosse tratar pela etimologia da nossa profissão, a pessoa, tipo assim, eu passo um treino e a pessoa faz algum comentário, tipo, tô com preguiça, o que eu tenho a ver com isso? Você tá com preguiça? Não, tô com um pouco de medo de fazer exercício. Problema seu, eu sou educador. Eu não educo metafísico, só o físico. Exatamente, mas não é verdade? Então a gente não está atropelando. O nome... Eu até gosto dessa treta etimológica que é nome da educação física. O nome não é o melhor, mas a gente entende. Isso aí também eu acho besteira, né, cara? O profissional de educação física cai na mesma coisa. Eu já vi gente assim, nós não somos educadores físicos. Profissional de educação física. Tem as dicas. Não, mas aí mas aí é a mesma coisa. O cara não tá falando nada. O que eu tô levantando aqui... É outra parada. Eu já entendi, eu só quis beliscar. Sim, tô zoando, né? Mas também não propõe mudar, porque, basta você ter um pouquinho de inteligência, você fala, educador físico, mas eu sei que... Profissional do movimento, a mesma coisa. O físico não vem sozinho, cara, né? Assim, não vem um autômato pra você. Pelo amor de Deus, exatamente. Porque senão fica aquele cara que o Amoroso tá falando lá, o troglodita. Né? Meu aluno Tesla aqui. Eu sou solipsismo cartesiano, né? Eu sei que eu existo, eu sei que eu sou. Mas eu não posso garantir que o outro seja. Então pode eu estar andando no mundo sozinho e o resto ser tudo autômato.
Eu não tô treinando autômatos, eu sei que tem um ser humano ali. Não, isso aí foi das alteridade, eu vou falar de alteridade, né? Que o Descartes fez. Cá pra nós. A gente vai voltar nessa parte. Quem quiser saber melhor, me chama no Instagram. Esqueça que eu falei isso. E depois a gente faz um episódio sobre isso. Mas os dois falaram, cada um no momento. Galera, qual é o Instagram? Carlos _EF _Barreto. Muda essa porra, pelo amor de Deus. Qual o Instagram? @Carlos Amoroso. Ok. Facilidade. Parada, né? Acabou. O cara vai falar com o Amoroso, não vai falar contigo. Ele sabe que não foi nem eu que fiz o meu, né? Fizeram pra mim. Piora. Entra lá e melhora. Piora a história. Acabou de se colocar à disposição, procura o cara lá para tocar essa ideia, mas, mesmo assim, eu quero trazer isso aqui. Acho, inclusive, que pode ser o próximo episódio que a gente fizer, que nós fizermos os 3, porque eu não sei se no próximo a gente já tem um dos 2 convidados que estão programados já para o próximo trimestre, tá? Eu ia falar alguma coisa disso, mas com essa coisa do Instagram, me fugiu. Toca aí, a gente já tem que começar. A gente tá com um episódio mais curto agora, mas acho que a gente já poderia ir caminhando pro The End. The End. É isso, né, Moroso? Porra, é isso? Caraca, que caminho de merda pro final. Não, isso cara, estuda filosofia pra cacete. Era só pra puxar, né? Tipo assim, não é isso. Meu Deus do céu. É que eu tô agoniado, porque você falou um negócio, eu queria jogar uma pergunta em relação à questão do educador físico que eu falei, da questão do... sim, você falou, só reforçar o que você falou. Obrigado, Gulu. Só para reforçar o que você falou, que nessa questão do educador físico, para não confundir, você está dizendo assim, se fosse só o educador físico, seria, cara, o professor troglodita. Ele prescreveu a série, imagina, o aluno chegou, e não interessa, meu irmão, como é que o aluno tá. Não, e o aplicativo, aí, cara, eu ia botar pilha de fazer com o aplicativo. É lógico. Tá bom, se fosse um educador físico, eu falei, cara, faz com o aplicativo, porque... o educador físico, faz com o aplicativo. Faz comigo. Ou melhor, não, tá bem, o educador físico, no caso, fosse físico mesmo, ele ia fazer umas correções ali também, que não sei se seriam boas, né? Cara, eu sei que assim, eu já tive um aluno lá antes de me formar, sempre a mesma história, que eu sou quando é provisionado, né, gente? Ele não estava provisionado, fazendo a coisa ilegal da profissão. Eu era provisionado, podia atuar na musculação e, cara, o que eu fazia pro cara era trocar as plaquinhas, regular os bancos e botar e tirar peso. É isso. E eu falava, vamos trocar assim, não, essa série aqui tá ótima, só tô aqui, tinha que contar. E era 12, era tudo de 3 de 12, 3 de 12. Na mesma série toda. Acho que eu atendia toda quinta-feira, era uma vez só por semana, e era desesperador. A gente não consegue lidar com isso. Não consegue. Acho que... Não, eu tive uma percepção. Sem uma troca. Meu irmão mais novo, ele tem 7 anos de diferença de mim, então eu tava já, sei lá, devia estar com uns 25, ele com 18. E ele começou a malhar, vai não sei o que, professor dividia a série dele, A e B, A, B e C, aí fez um grupamento por dia, classicão, né? Aí ficou, né? Ele ficou fortinho, não sei o que, cara, assim, tranquilamente ele poderia trabalhar numa sala de musculação. Tranquilamente. Mas era assim que trabalhava antigamente, você ficava 2 anos treinando com um cara que era um fisiculturista, normalmente, esses foram os que eu conheci, pelo menos, nas academias que eu passei. Na minha adolescência, que depois foram me levar a ser professor de academia, não sei porquê, porque era todo mundo forte pra cacete, eu esse fiapo aqui, virei professor de musculação. O que você falava nessa época, o cara olhava, você é professor de musculação. Pois é. Até entender que não precisa. Mas por que o meu irmão podia? Porque ele sabia fazer uma série, ele sabia fazer as correções. Dividir os grupamentos. Uma técnica básica de execução. Já gravou e consegue papagaiar o que gravou. E aí, assim, sabe, acho que não tô menosprezando. Não tô, pelo menos não tô com essa intenção. Esse é um assunto também. Eu não tô com essa intenção. Se alguém ficar chateado, eu peço desculpa, não é minha intenção. Eu tô só falando que é uma percepção minha. Mas eu acho que uma pessoa que faz musculação há muito tempo, ela
entra numa sala de musculação e ela poderia ser contratada para uma academia e fazer o basicão ali. Olha só, Gulu, isso acontece. Aí eu vou te falar de outro exemplo que eu vi no CrossFit. Um aluno se dedicou muito, foi ficando bom, foi entendendo como é que funcionava a periodização. Né? Chegou uma hora que o Pedro Ivo, posso falar o nome, está formado já, que é o Rodrigo Branog, que é o que a gente chama de Digão. Chegou uma hora que o Pedro Ivo falou para mim assim: Alan, ele só não está na sala dando aula porque ele não tem o CREF. Porque ele é melhor que todos os meus professores. Chegou um momento que ele era... E aí foi fazer educação física, foi fazer estágio, se formou e hoje é professor formado de CrossFit. Essa parte de você vivenciar um negócio, e é isso que eu acho que é o recado que tem que ser dado aqui, em cima do que você está falando. Vivenciar aquilo que você quer aprender, não tem forma melhor. Na nossa área, então, é bastante. Na nossa área pra caramba, mas eu acho que em qualquer área, agora aqui na nossa área fica muito mais fácil de visualizar. Você imagina, eu só me provisionei em musculação porque, apesar da minha magreza, meus amigos eram tudo marombeiro, então eu ficava ali com eles e eu treinava. Eu só não ficava forte. Forte não, ficava fortão, ficava o mais forte que eu podia ser, dentro da minha limitação. Sem tomar nada. Sem tomar nada, obviamente. Não, de fato, nunca tomei nada. E vi muita gente tomar e vi muita gente não tomar. E aquilo eu fui aprendendo com aquilo ali. Eu fui aprendendo. Desde da barra paralela na pracinha até chegar numa sala de musculação. Na hora que eu sentei para estudar, ficou muito mais fácil de entender a anatomia, a biomecânica, muito mais fácil de entender a fisiologia. E aí a coisa se fecha e você vê. Agora, você pode também ficar um provisionado para sempre e virar um profissional limitado. Sim. Essa é uma escolha. Mas que é fundamental. E aí eu entro mais um assunto delicado. O período de estágio, ele é limitado. Tem regra que o cara tem que passear não sei em quantos lugares. E se você escolhe aquilo que você quer fazer, você fica mais tempo, você aprende melhor. Limita-se o aprendizado da técnica. Aí eu estou entrando, é muito complicado. Eu entro num assunto muito polêmico, que dá discussões longas. Também não quero colocar aqui nenhuma... Acaba sendo retórico. Sim. Eu não quero isso. Eu só acho o seguinte: o recado que eu quero dar, em função do que vocês acabaram de me falar, é a importância de vivenciar, experienciar aquilo que você quer fazer como profissional, como professor. É fundamental. Obrigado pelo gancho, Gulu. Foi ótimo. Amoroso, algum ponto? Acho que já passamos bem sobre as coisas, né? É, porque eu jogo a bola pra vocês. Isso aí, o cara tá pensando no que ele tá falando. É isso aí, agora. Acho que... Não. Aí eu sou obrigado. Eu tô pensando no que ele tá falando ainda. Fechando aqui, lembrando que assim, eu tô falando de experienciar. Quando você vivencia, você não aprende só a técnica. Você entende também aquele dia que você dormiu mal, o dia que você não estava legal. Se você for um cara atento, e aí a importância da atenção, você tá vendo as pessoas que treinam contigo, que eu tô falando agora, você sendo o cara que treina no CrossFit, que treina no futebol, que treina na musculação, que treina no pilates, seja lá onde for. Você está vivenciando, você aprende enquanto parte técnica e enquanto parte comportamental também, consigo próprio e com as pessoas que estão em volta de você. Para na hora que você for lidar com aquilo de maneira profissional, você poder trazer essa bagagem. E aí a gente volta lá no início do episódio da importância da nossa educação, de trazer o lado mais comportamental, essa base que a gente não tem, mas que nós aqui, eu tenho certeza que outras iniciativas irão surgir e fiquem atentos a essas iniciativas. A gente tem um compromisso de entregar isso de cada vez de maneira mais azeitada, que é ajudar nessa parte capenga. A minha visão agora, eu estou sendo um pouco mais radical, essa parte capenga, que é a formação da Universidade de Educação Física no Brasil.
Eu vou finalizar tentando fazer um resumo do que eu falei e do que eu acho mais importante, que é, como eu falei, daquela proporção entre técnica e comportamento. A todo momento, quando você estiver com o seu aluno, com o seu cliente, com o paciente, o que quer que seja, você vai ter estímulo, e aí você vai ter a sua tomada de decisão baseado no que você tem como ferramenta prática, técnica, e como ferramental, como o Alain falou, de comportamento, que vai da sua experiência, do que você estudou, do que você observou do próprio aluno. Então, a todo momento, se você pensar nisso, que você vai ter o estímulo do seu aluno, seja o estímulo de pergunta técnica ou de algum comentário do estado dele, né, psíquico e social. Qualquer coisa você vai ter que entrar na parte técnica, na parte comportamental, vai ter que tomar uma decisão, vai ter que executar essa decisão e você vai observar qual foi o resultado. E isso vai ser estímulo atrás de estímulo. Então, você estando bem preparado tecnicamente, com todas as evidências em dia, toda a parte técnica em dia, e com o ferramental de comportamento, eu acho que acredito que aí você vai estar atuando como um professor melhor preparado. Eu tenho até um gancho aí que o Alain me deu, o que eu pensei sobre o que ele falou, e que talvez seja um dos âmagos da nossa proposta aqui, né? Nestes nossos episódios hebdomadários. O que seria? Ele falou que ele começou na parte prática, como provisionado, ele treinava, ele entendia daquele treinamento de forma limitada com a prática. Depois ele foi para a faculdade, estudou os aspectos técnicos, né? Biomecânica, fisiologia, bioquímica, etc., cinesiologia. E, vamos dizer assim, é o que o profissional faz. Normalmente o professor de educação física, ou ele era esportista, ou ele era marombeiro, ou ele gostava dos esportes de movimento, queria ingressar. Normalmente ele começou na parte prática, digamos assim. Depois ele queria entender o que baseava aquela parte prática, ou por amar, queria saber para poder trabalhar com aquilo. E aprendia a técnica e entrava. Só que a coisa está toda invertida. Porque qual deveria ser a base? Deveria ser a comportamental e, digamos, a metafísica, que a gente vai explicar melhor depois. Ele deveria entender por que tudo aquilo acontece, como tudo aquilo acontece, como agir perante aquilo tudo, para depois aprender a teoria, né, a técnica, né, a segunda fase, a técnica daquilo, para depois praticar. Né? E normalmente as pessoas, eu não sei se, eu acho que é mais atualmente, né? Talvez na escola deveria já criar. Nos Estados Unidos tem um pouco mais disso, já começa a migrar para áreas mais biológicas, mais psicologia, mais exatas, para o cara já ir pegando aquela base. Lógico que a metafísica não vai ter. Não sei se tem alguma escola que vai ensinar as bases metafísicas, por exemplo, do movimento humano, ou do movimento como um todo, para o cara entender porque aquilo acontece, para depois entender a parte técnica. Por que a fisiologia é? Por que a biomecânica é? Por que a bioquímica é? Por que a cinesiologia é? Para depois o cara praticar com aquele arcabouço todo e entrar bem, digamos assim. E foi tudo que a gente fez, o contrário. Eu comecei a treinar, achei legal, um amigo meu me chamou para ir para a faculdade. O Gulu era esportista, você era esportista. Aprenderam na prática, aprenderam a técnica, e no último passo vocês aprenderam, estão aprendendo, assim como eu, só que era o primeiro, deveria ser o primeiro, e o último passo é na prática, a gente com esse arcabouço todo, fum. Eu tenho dúvida disso. Eu tenho dúvida. Eu acho que Não, eu tenho dúvida do que você falou, se é o caminho. Que eu acho que, correndo um risco da gente estender, mas vamos tentar não estender, mas a parte comportamental e a base de capacidade de estudar educacional, eu concordo contigo. Mas a prática daquilo que você vai fazer... não quer dizer também que o cara não vai fazer nada, só vai fazer a prática depois disso tudo. Eu até me expressei mal. Tá, eu acho que tem um conjunto aí, e também querer determinar uma ordem, a gente talvez seja muito radical, mas não tem como a prática não estar logo de cara aí, amoroso. Porque você dificulta o entendimento.
essa é uma visão minha, tá? Não tem nenhuma. Realmente, fonte. até porque a criança ela começa a fazer o movimento, ela vai entendendo a coisa depois, né? Quem tá antes, o mas fenômeno ou a não foi isso, explicação? mas não foi isso que o Amoroso estava falando? Ele não estava falando que... Não. Contrário. Falando que a gente começa pela prática quando deveria, a gente começa pelo fim. E eu acho que não, acho que a gente começa pelo fim porque por um acaso... Para tentar ser o profissional do movimento. Aí sim. Para ensinar o movimento aos outros, não na nossa formação como um todo, né? A gente deveria, como profissional, aprender. Talvez, antes de começar as matérias como futebol, vôlei, handball, natação, começar com as bases, por exemplo, no primeiro período, comportamento, bases metafísicas. Mas é isso que acontece. No segundo período, porque no primeiro período, tive todas as práticas quase. Ah, não, e no segundo, eu não. Engraçado, eu não. Na Gama Filho eu tive... Eu não. As práticas quase todas no primeiro e segundo. Mas aí é diferente, sociologia, gente. Olha só, vamos psicologia. tomar um... Peraí, eu vou cortar vocês agora, porque a gente está confundindo tudo. Confundindo. Então, primeiro lugar, o que eu acho eu acho que dá o ponto pacífico aqui. Acho que não tem dúvida da importância de se vivenciar aquilo que você vai ensinar. Claro, não. Tem que vivenciar. Sim. Então é isso. Aí a gente entrar agora numa discussão de ordem, eu acho que tem a ordem pré-faculdade, mas vocês já estão falando da ordem dentro da faculdade. Como começou o brainstorm agora, né? A socratização agora, então a gente vai ficar aqui. Coisa pra gente, digamos, fazer nos bastidores, né? Isso, eu puxei esse ensejo já no... Trazer, mas o fato é, não dá para você ser... Minha visão, eu acho que é uma conclusão daqui. Não dá para você ser um profissional competente, entendedor do que você faz, se você não vivenciar o que você faz e estudar tecnicamente o que você faz. Todo mundo concorda com isso. A questão da ordem, eu acho que é uma outra discussão para um outro momento e que talvez ela se faça de maneiras diferentes em âmbitos diferentes. O que eu vivencio na minha adolescência, que eu vivenciei a musculação na minha adolescência, como é que eu ia fazer? Eu ia ter que estudar primeiro, então eu não ia poder fazer força. Não. E é o que todo menino faz. Ensinar, né? O garoto vem, treina com o professor e ele começa a treinar lá 15 anos, 16 anos, estou dando um exemplo. Eu comecei com 14, 15, 16, 17, 18, aí com 19 ele decide, gosto tanto disso que eu quero ser professor disso. Aí ele já tem um conhecimento, aí eu entro na história do Guru. Aí ele já tem um conhecimento embarcado pela vivência dele. Aí ele vai para a faculdade, vai entrar na teoria, vai aprender a técnica, para depois ele ir como um estagiário, aí sim, para depois ele fazer as práticas dentro da faculdade. Talvez seja um pouco disso. Eu tenho a tendência a concordar com o Alan, tenho a tendência a concordar com o Alan nesse assunto, porque se a gente for pensar bem, por exemplo, a linguagem da criança, né? A criança ela aprende a falar. Depois ela vai ver o que ela está falando. Tudo é assim. Dirigir carro. Imagina se eu fosse ter que estudar mecânica do carro. O que a embreagem faz, você já pisa ali mesmo, já vai. Isso aí o mecânico tem que aprender. A própria ciência, a ordem é a seguinte. Vamos lá, vamos pensar aqui. Os fenômenos estão aí. Eles já existem. Depois a gente entende. Depois a gente vai entender, explicar e descrever. Sim. Por isso que tem que falar. Por isso que a prática baseada em evidência pode ser que o fenômeno já esteja, pode ser não. O fenômeno já está acontecendo e ainda não tem evidência. Isso. Muitas vezes. Normalmente isso acontece, isso aí é natural. Se isso acontecesse, você não tinha ninguém ganhando prêmio. Não teria mais trabalho novo. Não tem publicação gente, nenhuma. Isso aí tem que entender não como provocação, como uma coisa natural. Quem trabalha, quem publica, quem estuda. E sempre vai haver fenômenos acontecendo que não vai ter evidências sobre esses fenômenos. Também vai acontecer mesmo. É a velha história do caramba, fugiu agora a frase que todo mundo fala, ausência de evidência não é evidência de ausência, que eu acho que tem que tomar cuidado também com essa frase, mas tem que entender o sentido dela, porque é exatamente no ponto que a gente está falando agora. Por exemplo, vou complicar um pouquinho mais rápido. Tem coisa que é difícil de complicar. Porque a gente agora está no meio de brainstorm que acontece? Eu nunca mais falo que a gente está terminando o episódio. Evidência, por exemplo, evidência. Como é que a gente vai ter alguma evidência, por exemplo, sobre o universo, o planeta Terra? Quantos planetas, qual o N? Quantos planetas Terra tem? 1.
Então, a gente não pode. Quantos amorosos tem? Um. Então, assim, acho que já deu para perceber, né, que a evidência é legal porque é um norte que a gente tem que fazer. É ciência, é trabalho, tem trabalhos muito explode o planeta robustos. Terra. Não pode fazer nada no planeta Terra porque não tem evidência sobre o planeta Terra. Então, é a questão do clima, né? O clima é um pouco assim, né? Como é que a gente vai saber para onde o clima tá andando, tá indo? Tela azul. Não, sabe por que deu tela azul? Cara, eu vou te falar. Não entra nesse assunto, não. Não vou entrar. Porra, pra que por isso que eu parei, cara. Por isso que eu parei. Por isso que deu a tela azul geral, ficou todo mundo aqui. O que fala agora? Porra, eu parei agora de clima. Caraca, porque a gente foi entrando no brainstorm. Tá vendo também? Mas cara, mas não é. Não, olha só, ok. Ok. Mas já, vamos voltar. Porra, o exemplo do planeta Terra tava tão legal. Mas é o planeta Terra. O exemplo do amoroso, só tem um amoroso. Justamente. Foi ótimo. Eu queria ter outro planeta Terra que tivesse. Aí eu falei assim: tá vendo? Lá em 2050, olha o que aconteceu em 2050. Então vamos tomar cuidado hoje. Pra gente não vai insistir, não tá? Não é o clima, não. É do planeta Terra, né? Voltou o planeta Terra, Meu Deus na Terra, entendeu? Ele voltou o planeta Terra. Na Terra. Olha só o que aconteceu em 2080, 2080. Então vamos fazer, porque quando o nosso 2080 chegar, não é pra dar essa besteira. Vamos trazer. Vamos encerrar. Então, trazer para voltar ao mesmo ponto. E aí vocês dão o final. Eu já dei, cara. Eu já dei o final. A gente tá falando de comportamento. Então. Tá? Porque aí a gente falou aqui de vivência, de vivenciar. Tudo isso para ter... As pessoas que estão ouvindo, eles vão ver que eu já falei o final, que foi aquela minha questão da tomada de decisão, da pessoa ter sempre a questão técnica e comportamental na hora da tomada de decisão, que você vai ter o estímulo dentro da sala de musculação ou em qualquer lugar que você estiver atendendo. Que coisa linda. Falou de novo, finalizou. Finalizei. Era isso. Amoroso. Sim, aí pegando o gancho do Alain, o saber se comportar, né, perante o indivíduo vai ser feito justamente como o Guru disse, no embate, né, no encontro com o aluno, com diversos alunos e com esse tipo de experiência, né? Lógico que não vai dar para você chegar cru. A gente vai ensinar o arcabouço. Você chega lá cru, se vira, né? Você é um montão de técnica. Não, então chega lá na guerra, você se vira. Não é assim, né? Não, então você não sabe nada, né? Você é muito ruim tecnicamente. Você, não, mas na hora eu... Vou levar no desenrolo, Vou levar no papo. E entendam que quando a gente fala, e todo mundo fala, e vocês ouvem muito, da importância de vivenciar aquilo que você vai ensinar, em geral, isso é falado do ponto de vista técnico. Fiquem atentos para que isso também... abarque o ponto de vista comportamental, o ponto de vista do olhar o ser humano como um todo. E vamos estudar, vamos ver o negócio do clima aí também. Galera, curte, segue a gente. Um abraço. Se inscreve no canal. É assim que eu tenho que fazer com esse rapaz. Da forma mais correta possível, inscreve-te. Oh, meu Deus do céu. Não, porra nenhuma. Se inscreva no canal. Se inscreve. Se inscreve. Nem pode botar a posição atrás, né? Tem que estar inscreve-se. Ou inscreva-se. Ou se inscreva-se. Se inscreva-se. Se inscreva-se. Meu Deus do céu. Lembra do Eu Te Meto-lhe a Porrada? Galera, um abraço. Até a próxima. Um abraço. Te meto-lhe a porrada.